Nós começamos hoje uma série sobre libertação. Amém? Nós vamos falar sobre libertação. E o que é se libertar de alguma coisa? Se libertar é se soltar, é desprender, é sair de algum lugar. Eu só me liberto de algo quando eu me desprendo de algo que me prendia. Quando eu saio de um lugar em que me mantinha preso. Então, libertação tem a ver com sair de um lugar, de um ambiente, se desprender de algo, deixar alguma coisa. E nós vamos estar falando durante todo esse mês sobre libertação. E hoje, o Felipe vai colocar ali Provérbios 27, versículo 20. Você pode abrir a sua Bíblia? Provérbios 27, versículo 20. Ele vai colocar alguns textos. E aí depois que eu ler os textos, nós vamos orar. E hoje nós vamos falar sobre libertação do descontentamento. Sabia que o descontentamento é algo que a gente precisa se libertar? O descontentamento é algo que nos afasta da presença de Deus. O descontentamento é algo que atrai a depressão. O descontentamento é algo que alimenta a tristeza. Sabia que o descontentamento é o alimento da tristeza? É o alimento da amargura? Quem sabia? Toda pessoa descontente, quando a pessoa alimenta o descontentamento, e o que é falta de contentamento? O que é não estar contente com alguma coisa? Se eu não me sinto contente, eu me sinto enfadado, que é o mesmo que cansado. Se eu não estou contente, eu estou desgostoso ou desgostosa com alguma coisa. Se eu não tenho contentamento, eu estou insatisfeito. Se eu não tenho contentamento, eu estou sempre aborrecido. E olha o que diz aqui, 27 e 20. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca, a Bíblia diz o quê? Nunca se satisfazem. É por isso que nós não podemos ser dominados pelos nossos olhos, porque eles nunca estarão satisfeitos. E os nossos olhos produzem o descontentamento. Porque como a Bíblia diz que eles nunca se satisfazem, eles vão estar sempre no que não temos, no que falta, no que está acontecendo lá na vida de alguém que não está na nossa. Por quê? Porque a Bíblia diz que os olhos do homem nunca se satisfazem. Se os olhos do homem nunca se satisfazem, quem é que vai fazer com que esses olhos passem a estar contentes? Nós. O apóstolo Paulo disse assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque estar contente é aprendizado. Eu preciso aprender. E sabe como que Deus vai me ensinar a ser contente? Permitindo perseguição. Para me ser contente mesmo durante aquele momento de perseguição. Sabe como que Deus vai permitir que eu aprenda a ser contente na falta? Permitindo a falta. Porque se Ele não permitir a falta, eu não vou aprender a ser contente mesmo na falta. Sabe como que Deus vai me ensinar a ser contente mesmo na necessidade? Permitindo a necessidade. Porque se Ele não permitir, eu não aprendo. Só que nós precisamos aprender, e aprender a estar contente, aprender a ser uma pessoa que se contenta, não é uma coisa fácil, mas é possível quando eu me dedico. Você já viu que a gente só consegue fazer o que a gente se dedica? Se a gente começa a fazer uma coisa hoje, faz amanhã, tipo academia. Você vai 2 vezes no mês, aí depois no outro mês você vai só uma vez. Você nunca fica bom nos exercícios, fica?
Quando você vai fazer de novo, dói tudo de novo, você não lembra nem como é que mexe no aparelho. E eu estou falando com muita experiência para vocês. Por quê? Porque se eu não me dedico a aprender alguma coisa, eu não aprendo. E o que acontece? Essa palavra aqui diz o seguinte: o inferno e o abismo nunca se fartam. O inferno e o abismo nunca estão satisfeitos. Os homens nunca estão satisfeitos. Nunca estão fartos. Sempre ele vai estar em algo mais, em algo diferente, em algo que não aconteceu, em algo que não chegou. E se eu me entregar aos meus olhos, eu vou viver aborrecido, desgostoso, enfadado, desapontado. Há 20 anos atrás, nós não tínhamos internet e redes sociais como nos dias de hoje. E a gente vivia muito bem. Quem aqui tem, mais de 35 sabe disso, sem revelar a minha idade, mas sabe disso. Nós vivíamos muito bem sem a internet. E hoje nós não vivemos sem a internet. E por quê? Porque as coisas mudaram, passaram a ser diferente, passaram a estar tudo ali. Hoje em dia, você não precisa fazer pesquisa de preço andando na rua. Você olha no celular, você já sabe o lugar que vai estar mais barato. Então, existem coisas que nós não conhecíamos, não precisávamos e vivíamos sem. O contentamento é exatamente isso. É você não ter certas coisas, mas não sentir necessidade delas. Só que depois que a gente alcança algumas coisas, a gente imagina que não pode mais viver sem aquilo. E aí quando vem a perda, a dificuldade de lidar é muito grande. Por quê? Pelo costume com aquilo. E muitas vezes a gente perde, muitas vezes Deus vai retirando certas coisas para nos ensinar a ser pessoas contentes, para nos ensinar a ter contentamento. E eu vou dizer uma coisa para você: contentamento é um dom de Deus. Filipenses 4:4, põe aí para mim, Felipe, por favor. Olha o que diz aqui, ó. Filipenses 4:4. Vai, meu filho? Vai ou não vai? 4:4, meu amor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A Bíblia está dizendo que a gente se alegra com quem? Se a gente se alegrar sempre no Senhor, se o nosso contentamento for em Deus, se a nossa satisfação estiver em Deus, então a gente vai se manter alegre. A gente vai conseguir se manter alegre mesmo nos momentos em que a gente tem motivos para estar amargurado, para estar triste. Eu não sei se você conhece pessoas assim, eu conheço. Pessoas que têm muito pouco, mas cuida tão bem do pouco que tem. É tão grato por aquilo que tem. Você entra na casa da pessoa, ela não tem muitos adereços na casa, mas é tudo tão bem cuidado, é tudo tão caprichado. Eu entrei uma vez na casa de uma índia, no Jaraguá, e os móveis que ela tinha era aquele estoco de árvore, tudo lustradinho, mas tudo tão organizado, e aquela alegria no coração por estar recebendo uma cesta básica, sabe? Você olha para a pessoa e você vê na pessoa alegria, felicidade. Eu já entrei em casas de pessoas milionárias, extremamente amargas. Então contentamento não tem a ver com o que você tem, não tem a ver com o que você não tem, não tem a ver com posição, não tem a ver com muito ou com pouco, tem a ver com decisão,
eu me decido estar contente, eu me decido abraçar o que Deus me deu, a cuidar do que eu tenho, a amar o que eu tenho, a valorizar o que está ao meu redor e a proteger com todas as minhas forças aquilo ali. Porque se eu faço isso, se eu amo, se eu cuido, se eu protejo, se eu valorizo, é natural que isso venha crescer. O problema é que as pessoas muitas vezes se acostumam a desprezar o que é pouco, desprezar quando não é muito, desprezar quando não é valorizado pelos outros, porque é uma tendência natural. Você vê na Bíblia, os olhos do homem jamais se satisfazem. Então a gente não pode ser conduzido pelo nosso olhar, a gente não pode ser conduzido por aquilo que os nossos olhos estão vendo, porque senão eu vou desprezar o que Deus me deu, eu não vou cuidar do que Deus colocou na minha mão e eu vou perder. Porque Jesus disse o seguinte na parábola dos talentos: eu dei um, ele pegou um e enterrou, não deu valor, não valorizou. Sabe o que Jesus disse? Até o que tem vai ser tirado. Então, quando eu não sou contente, eu começo a perder até o que eu tenho. Quando eu não tenho contentamento, eu vou dar um exemplo de relacionamento. Tá lá, seu marido tem os defeitos dele, tem ou não tem? Assim como nós temos muitos defeitos, né? Aí, às vezes, a pessoa começa a focar só no defeito. É só a falha que importa. E aí começa a dar importância para aquela falha. Daqui a pouco aquele relacionamento está acabando, daqui a pouco aquele homem está indo embora, ou aquela mulher está indo embora. E aí a pessoa começa a valorizar quando encontra outro. E aí vê, e isso eu falo por atender na igreja, por ver acontecer. Aí vê com outra pessoa e pensa: poxa vida, fulano está tão feliz agora. Fulano está tão feliz, por que não estava feliz assim comigo? Por que comigo não era assim? É porque o outro veio, viu o que você não viu, valorizou o que você desprezou. Quem está entendendo? Então, a gente perde até aquilo que Deus entregou quando a gente decide não ser contente, não valorizar, focar apenas nos defeitos, no que falta. Mas fulano podia fazer isso, fulano podia fazer aquilo outro, mas fulano podia ser melhor, tá? A gente sempre pode melhorar, mas o que ela tem de bom, você está olhando? Você está olhando a lealdade? Você está olhando que ele está ali, que ela está ali? Quem está entendendo o que eu estou falando? Contentamento tem a ver com onde eu coloco os meus olhos. E é a libertação da amargura, do desprazer, da insatisfação, da tristeza, só vem quando eu decido estar contente. Quem está entendendo o que eu estou falando? E como nós estamos falando de libertação, coloca para mim, Felipe, aquele terceiro texto que eu te mandei. Não é de Lucas não, lá de Êxodo, que descarregou aqui onde eu anotei. E o que acontece? Quando eu sou descontente, pode acontecer o que for. O marido, a esposa pode ser a melhor pessoa, sempre vai ter alguém melhor para eu estar colocando os meus olhos. O filho pode ser maravilhoso, mas o filho do fulano é melhor, a filha da Beltrana é melhor. Sempre vai ter alguém para eu colocar os meus olhos para desprezar aquilo que está comigo, para desprezar aquilo que é meu. Quem está entendendo? Aqui diz assim, ó. Próximo, filho, versículo. Chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que haveremos de beber? Por que eu estou mostrando o texto desse povo? Porque quando tinha água para beber, eles reclamavam que não tinha comida. Quando tinha comida para comer, eles reclamavam que não tinha água. Então sempre havia um motivo para eles estarem descontentes. Sempre vai ter motivo para você estar descontente. Sempre vai ter motivo para você não estar satisfeito. Sempre vai ter motivo para você estar triste. Sempre vai ter motivo para você ficar desapontado. Sempre você vai ter motivo para estar desgostoso da vida. Sempre nós vamos ter motivos.
Só que nós decidimos estar contentes. Nós decidimos olhar para a fatia maior do que aquilo que nós estamos vivendo, do que olhar para a fatia menor. E você sabe o que o descontentamento faz? O descontentamento nos afasta de Deus. Coloca o versículo de Números, Felipe. Olha só o que aconteceu aqui. E o povo de Israel para nós é um grande exemplo, porque eles eram descontentes, nada contentava aquele povo. Você conhece uma pessoa descontente? Quem conhece, gente? Você pode fazer o que for, não vai dar resultado, porque não é o que você está fazendo, o problema é como a pessoa está recebendo, e ela não recebe nada. Então você vai fazer, e você nunca vai conseguir fazer essa pessoa se sentir contente. Próximo versículo, filho. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Olha para mim. O descontente sofre. E Deus pergunta até quando essa congregação, porque era uma igreja, congregação, era um povo de Deus. Até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Próximo. Dize-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. E a Bíblia diz que eles falavam dentro das tendas. Eles falavam dentro de casa. Não era no momento de oração, no momento de culto, mas Deus estava ouvindo. Então as murmurações deles, o descontentamento deles trouxe sofrimento. Eu vou dizer uma coisa para você, gente, não tem a pessoa descontente, ela nunca vai estar feliz. Porque quem é contente não depende de muito para estar feliz. Não depende de posição para estar feliz. Não depende do carro, não depende do lugar que mora, não depende de nada para estar feliz. Mas quem não é, essa pessoa ela pode conquistar tudo. Ela pode estar no melhor lugar. Você vai olhar para ela, para o rosto dela, e você vai ver insatisfação. Porque contentamento é decisão e aprendizado. Então, como é que eu aprendo a ser contente? Deus vai me permitir situações para que eu esteja contente. E eu tenho que decidir sorrir, eu tenho que decidir me alegrar, eu tenho que decidir me alegrar em Deus. Espera aí, se eu olhar ao meu redor, eu não estou tendo motivo nenhum para sorrir hoje, para me alegrar hoje. Então eu tenho motivo. Alegrai-vos no Senhor. Eu vou me alegrar porque eu sou um salvo. Eu vou me alegrar porque o meu nome está escrito no livro da vida, que se eu partir hoje, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração nenhum aquilo que Deus está preparando para mim. Então eu já tenho motivo para estar alegre. Quem está entendendo? Contentamento é isso. Agora, quando eu passo a ser contente, eu me liberto. Acontece uma libertação dentro de mim, a libertação da amargura, a libertação da murmuração, a libertação da ingratidão, a libertação de estar sempre desgostoso, de estar sempre com aquele semblante de amargura. Tem outro versículo, Felipe, a mamãe anotou aqui, ó, que não está, acho que é Provérbios 30, 15 e 16. Tem outro versículo que mostra sobre o descontentamento em Provérbios, que eu achei muito interessante. Deus me falou para passar para vocês também. Não é esse não, meu filho. É aqui, ó, acho que é 30, 15 e 16. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá e dá. E há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz
basta. Ele está sempre querendo queimar. Ele está sempre destruindo. A terra está sempre absorvendo água. Olha só, a sepultura nunca se farta. Então, quando eu me torno descontente, eu me torno como essas coisas. Nada vai me satisfazer. Nada vai fazer de mim uma mulher alegre, um homem alegre. Nada vai fazer de mim uma pessoa plena. Porque eu vou estar sempre querendo mais. Tem mais alguma coisa. E quando eu não precisar de nada, eu vou começar a arrumar problema onde não tem. Eu vou começar a arrumar defeito onde não tem. Porque eu me acostumo a reclamar. Eu me acostumo a estar amargo. Eu me acostumo a estar insatisfeito com alguém. E aí quando não tiver ninguém fazendo nada, eu vou procurar em alguém, porque eu preciso estar insatisfeito. Quem está entendendo? E essa é uma libertação que nós fazemos. Hoje eu quero que você olhe para dentro de você, que você olhe para dentro do seu coração e que você pense o seguinte: Senhor, existe alguma área da minha vida que eu tenho estado descontente? Existe uma área da minha vida em que eu tenho estado amargo, desgostoso, desapontado? Existe alguma insatisfação guardada dentro de mim, de alguma área com alguém? Porque Deus hoje quer te libertar disso. Ele quer promover uma libertação dentro de nós. E quando eu falo de nós, é porque nós todos os dias temos que buscar essa libertação. Porque não é de uma hora para outra que as forças se vão, é devagarzinho. A Bíblia diz que as raposinhas, elas fazem um estrago maior do que as raposas. Sabe por quê? Porque elas furam a terra e começam a comer as raízes. Aí a planta tá linda, mas a raiz já tá morta. E depois ela só vai demonstrar aquilo que já aconteceu. Quem está entendendo? E é com as mínimas coisas. É com os descontentamentos que vão sendo guardados. Aí eu não estou percebendo, mas tem uma área da minha vida que eu estou amargo. Tem uma área da minha vida que eu estou resistente. Tem uma área da minha vida que eu estou sempre insatisfeito. Deus quer trabalhar nessa área. Deus quer promover libertação nessa área. Deus quer fazer você ser liberto hoje nessa área. Quem está entendendo? Então fica de pé em nome de Jesus, que eu quero orar nesse sentido hoje. Para que o descontentamento saia do seu coração. Quando eu sou descontente, eu não valorizo pouco. Quando eu sou descontente, eu não valorizo pouco. Eu desprezo pouco. E Jesus disse que só quem é fiel no pouco será colocado no muito. Se eu não amo pouco, se eu não cuido do pouco, se eu não abraço, se eu não valorizo pouco, aquele pouco nunca vai se tornar muito, ele vai acabar. Ao invés de multiplicar, ele vai acabar na minha mão. E não é isso que Deus quer. Ele quer que aquilo que Ele dá, aquilo que Ele entrega nas nossas mãos, se multiplique. Amém? Feche os seus olhos agora, coloque as mãos sobre o seu coração.